Bem-vindos, amigos e amigas internautas, a mais um programa direto e reto na sua rede SPTV. Informação, entretenimento e curiosidades na ponta do seu dedo. Vai lá e bate na telinha, dá seu like, nos acompanhe no YouTube, inscreva-se. O programa é novo, é sobre política, é difícil. Enjoadinho o assunto? Enjoadinho, mas antes de qualquer coisa, muito necessário. Falei no programa passado, só quem é carvão sabe o que é fogueira. Meu amigo, eleições chegando. No programa de hoje eu recebo com muita satisfação, já meu santo bateu de imediato com ele, o secretário de Educação de Nova Odessa. Eu estou falando do, vamos ver se vocês vão reconhecer, José Jorge Teixeira. Ele mesmo falou: olha, me trata pelo apelido porque o nome é um trava-língua. Eu treinei, não me pegou, hein, Zé? É o famoso Zé Jorge, secretário de Educação e professor. Seja muito bem-vindo, Zé. Boa tarde, obrigado a todos aí, aos internautas. E agradecer a oportunidade de fazer um bate-papo sobre educação de Nova Odessa, sobre quem é Zé Jorge, para quem não conhece, e falar de educação sempre é um prazer. Vamos pegar o bondinho do tempo do meu programa, que nós vamos para questões nacionais, é isso que eu chamo de bondinho, daí volta para a particularidade. Nacionalmente falando, na data de hoje, no município de Serra Negra está havendo uma reunião da Secretaria Estadual de Educação para discutir ou redefinir a discussão, segundo o secretário estadual de Educação, Rocieli, acontece há mais de ano, não é? De forma remotamente, mas fisicamente mais de 4.000 diretores, dirigentes, professores estão reunidos em Serra Negra. O que é esse ensino médio para o ano de 2022, para a retomada das aulas? Olha, Felipe, a educação ela está um passo atrás, sobretudo do público. O mercado, os avanços tecnológicos, infelizmente, nós não conseguimos avançar na medida que o mercado precisa de profissionais competentes. E o Estado sempre precisa de sempre correndo atrás. Eu acho que é um momento oportuno de discussão para que o ensino médio, de fato, possa inserir esses jovens que são talentosíssimos, só precisam de oportunidade. Que modelo? Que eles têm escolhas e que atende de fato o mercado de trabalho. Então, acho que tem que discutir sempre, tem que sentir o que o mercado precisa, o jovem está preparado, com desejo, mas tem que ter um currículo que de fato prepare ele para o mercado de trabalho inicialmente, e lógico, a pessoa tem que escolher se ele quer ficar no nível técnico, médio ou ir para a universidade. E hoje o médio não atende nenhuma coisa nem outra no geral, então precisa de discussão e ação sobretudo. José, mas você está a par de alguma modificação nessa programação, nessa discussão para o ano que vem? No ensino médio, é a questão tecnológica que vai ser abarcada? Eu não tenho informação plena, né? Mas eu tenho conversado com vários professores, dirigentes de ensino da rede estadual, meu irmão é diretor de escola estadual, então existe aí uma nova grade, um novo modelo, desde o Plano Nacional de Educação, e reformula, tentando encontrar uma maneira de inserir o jovem de forma qualitativa para o mercado de trabalho ou para a universidade. Então, precisa, sobretudo, de investimento no professor. E quem faz o milagre na escola é o professor. E cá entre nós, Felipe, qual jovem hoje que tem oportunidade, que é esclarecido, quer ser professor? Então, eu desconheço. Essa é a pergunta que eu deixo. Então não adianta você refletir, propor, se você não empodera o professor, você não tem status para o professor, ele não é reconhecido e valorizado concretamente. Hoje é só o discurso verso de eleição, ou em eleição. Então, por que os jovens querem ser o quê? Juiz, médico e tantas outras profissões. Por quê? Hoje o custo de vida como que é? E além de ter esse fato concreto, como que é o dia a dia, o ambiente de trabalho? Os grandes cérebros que o Brasil tem ido para fora do país. Agora, quem quer ser professor? Enquanto não tiver uma profissão que seja atrativo,
que o jovem se sinta empoderado, que se sinta contemplado, que se sinta respeitado, ele não vai ser professor dos modos que gostaríamos. Graças a Deus temos excelentes profissionais comprometidos, apesar do não reconhecimento e não valorização. Então, acho que a gente nunca teve tanto recurso à educação, seja na esfera federal, estadual e municipal. Porém, poucos municípios têm um plano de cargos de salário, uma valorização, um reconhecimento e uma estrutura pública que, de fato, consiga atender. Não a universidade federal, estadual, que são boas, mas as escolas do ensino médio, olha as notas das avaliações externas, não, antes de pandemia. Com a pandemia, então, lamentavelmente, muito difícil. Professores, amigos e amigas minhas dizem assim, nossa, triplicou minha carga horária. É verdade, Zé? Não, sem dúvida, Felipe. Hoje o professor, de forma híbrida, primeiro, todas as escolas têm as ferramentas tecnológicas? Não. Os alunos têm? Também não. Se tem, internet funciona? E no ano, o professor ele está habilitado com essas ferramentas? Tem as condições ideais? Sabe usar? Não existe. Então é muito difícil você... É sempre uma superação, né? Para não dizer improvisação, que eu acho que é um demérito. O sucesso que existe é a criatividade e o comprometimento dos professores, da sua grande maioria, que faz é um sacerdócio, digamos assim. Continua ainda. E aí, aproveitando esse gancho, a imprensa, quer dizer, colegas meus até muito mais preparados do que eu, estão batendo nessa reunião, porque houve um ajuntamento, uma aglomeração, todo mundo desesperado e para ter aquele contato físico. Aí pegam um ângulo de uma realidade total e dizem assim, abre aspas, nossa, que falta de preparo, de antecipação, de planejamento, 4.000 pessoas no mesmo local, nesse modal pandêmico. Qual a sua opinião? Olha, eu acredito que precisa de cuidados. Por mais que tenha a segunda vacina já uma porcentagem importante, a primeira avançada, mas para estar de fato imunizado, sou eu que estou reproduzindo aqui de especialistas, a partir da segunda dose, 14 dias. Então nós não temos uma porcentagem ainda que garante essa tranquilidade. E quando você junta pessoas, é impossível você não ter as pequenas falhas e de distanciamento e os cuidados. Então, é preocupante. Você vê que nós já acostumamos a morrer aí mais de 500 pessoas no Brasil e está natural, está normal. A gente assimilou. Em um país civilizado é inaceitável cada morte. Estamos indo para 600 mil mortes. E nós naturalizamos uma coisa que não é natural. Eu acho que tem a internet, tem aí as redes sociais, todas as ferramentas, pode contribuir para não haver essa aglomeração. A menos que seja algo assim muito necessário e se tem uma estrutura que garanta. Eu não sei exatamente como está, mas eu ouvi muitas reclamações, muitas opiniões, e eu acho que, se não tendo as garantias, é preferível que não haja o evento presencial. Para ser justo, né, e assim deve ser, a Secretaria Estadual disse o seguinte, olha, mas é opcional, não precisava estar lá, mas dentro desse ângulo aí de vocação, de algo de coração do professor, das professoras, é até compreensível essa vontade, né, de unir, porque diz assim, aula presencial é uma coisa, dando mais valia, aula à distância é outro panorama, não dando menos valia, mas sempre nessa condição de superação. É uma observação que eu faço, mas agora quero pegar meu trenzinho do tempo e voltar para Nova Odessa. Vamos lá, como é que está a secretaria e como é que está a educação em Nova Odessa? Um desafio muito grande, Felipe. Eu assumi, junto com o prefeito Leitinho lá, minha primeira experiência como secretário de educação. Estou realizando um sonho, sou professor de carreira desde a década de 90. Em 2002, estou como concursado pela Prefeitura de Nova Odessa. Eu já passei por vários secretários de educação, né? Salim Ábido, Assis, né? E conheço bastante. Fiquei na última escola 10 anos, acho que aí dá para a comunidade, os colegas de trabalho, dimensionar um pouco do meu trabalho. E sem pandemia, educação é um desafio. Já é um desafio. Já é um desafio. Com pandemia, depois de quase um ano parado,
por conta, espero não vivermos outra pandemia na minha vida. É pouco né? provável, mas que fique bem longe. Que fique bem tempo. longe. Então, muitas dificuldades, mas o desejo de superar e vencer, a cada desafio, uma superação, né? E como conheço praticamente a rede toda, tem uma expectativa muito positiva que é a primeira vez que tem um secretário de carreira. Então ainda tem um pouquinho de credibilidade para implementar projetos que nós queremos o quê? Ressignificar, inovar e deixar a educação mais tecnológica, mais acessível para todos, para a comunidade, para os alunos, para os professores. Porque não é razoável, depois de 2 anos, nós não termos ainda as tecnologias, que deveria ter tido antes de pandemia. Você tem uma ideia? Já deveria ser existente, né? Nós não temos uma lousa digital até hoje. Então, isso existe há quanto tempo já, né? Mais de uma década? A Indaiatuba tem mais de 10 anos. Você não conseguir implementar em tudo, não tem uma. Então, eu já brigava com os secretários anteriores e nós já compramos. Este ano vai começar a instalar. Vamos dizer com 60. Por quê? Porque o professor precisa de ter as ferramentas adequadas para que ele possa desenvolver um trabalho adequado. Sem as ferramentas, sem o repertório de equipamentos, sem assessoria, sem estrutura, como que ele trabalha? Não trabalha. Não. Então, nós vamos investir um orçamento que é de mais de 60 milhões. Então, é muito dinheiro. Dá para você investir muito e ter equipamento e uma escola mais agradável, mais bonita, o professor mais motivado com as ferramentas que precisa. Zé, está passando na minha cabeça aqui, desde a época do falecido e respeitável do Mário Covas, que, aliás, levou uma cadeirada, nem sei se foi de professor, mas não é esse a tônica da minha pergunta. Grande político. A minha pergunta é a seguinte, mas nós vamos retomar para 2022, você aceita a ideia, tudo nessa modalidade pandêmica, nessa realidade pandêmica. Volta às aulas, pelo menos em Nova Odessa, em 2022? Nós iniciamos o processo de retorno, Felipe. O que eu gostaria é que os discursos que educação sempre é prioridade tivesse sido fato. Em países... É muito blá, 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 blá. É essencial. Direito da vida, fundamental. Educação é essencial. Essencial é muito importante. A vida em primeiro e nós dois. Não, eu sou em razão dos meus professores. Aliás, eu falo com muito orgulho, minha mãe foi professora e deu aula para mim. Eu venho de uma origem diferente. Meus pais semi-analfabeto. Então, em um século da minha geração, meu irmão que é um pouco mais velho que eu, e meus primos, para ter acesso ao curso superior da minha família. Algo distante. Então, o que a educação representa na vida de uma pessoa? Um país semi-analfabeto, hoje secretário de educação. Então, a educação liberta pessoas, ele emancipa pessoas. Agora, como conceber nós sermos 10, 12 economia do mundo? Não, você viu o PISA, está de ponta cabeça? Não é razoável. Você tem as melhores universidades da América Latina no nosso país, e quem tem acesso a ela? E qual porcentagem da população? E quem mantém essa universidade ativa? E paga a conta. Nós temos uma universidade fechada, fechando. Então, pelo amor de Deus. Voltando à sua pergunta, Felipe, se fosse essencial, teria criado uma estratégia de vacinação e de comunicação, e não de desinformação, de negacionismo da vacina e da pandemia. Então, nós somos um dos países do mundo que mais tempo ficou sem aula. Com aula, nossa educação já não é eficiente. Presencial. Você imagina de forma remota. Então, nós vamos ter uma defasagem, um vácuo aí de não aprendizagem e vamos dimensionar agora, vamos mensurar, vamos medir, vamos ter a certeza de que o aluno aprendeu, que não aprendeu, para iniciar um processo de intervenção para respeitar a sociedade que menos favorecida é a que mais perde sempre. Então, Nova Odessa retomou, hoje está com uma creche 100%, os protocolos, a educação infantil pré, 4, 5 anos e fundamental de 6 a 10 com 50%. E vamos gradativamente já retornar, se o momento da pandemia em Nova Odessa, na região, estiver tranquilo, já é a perspectiva de aumentar essa porcentagem, porque nós só sabemos ensinar de uma forma mais eficiente presencial, e remotamente a gente não tem as ferramentas e não estamos preparados ainda. Zé, então eu posso lacrar que você não é um negacionista, pelo contrário. Sem dúvida. Com relação a você aceita a vacina, recomenda a vacina, como pai, como secretário da educação. Estou vacinado, meus filhos, minha família. Eu também estou, não sei se eu vou virar jacaré. Quando que no mundo nós íamos discutir
Que país que criou ou que laboratório que fabricou a vacina? Sim, e acabou, porque é um instrumento de você manter essa imunização e o controle. E hoje, com o advento das tecnologias que são fantásticas, o senso comum, todo mundo vira doutor. Eu posso dar um clique no Google, começar a falar de direito. Nossa, eu vou aproveitar esse gancho. Não dá, né? O doutor é o senhor que tem décadas de carreira. Quantas horas dedicado nos bancos e em casa estudando? Agora eu dou um Google lá, decoro 2 palavras do direito e me atrevo a discutir? Fica numa desvantagem. Não dá, né, doutor? Deixa eu te dizer, pegando o meu trenzinho do tempo e voltando para Nova Odessa, e aí você falou, vai lá no Google, vai na mídia e tal, como a gente essencialmente também é mídia, deixa eu te fazer uma pergunta. Nova Odessa está se destacando na região por conta de blogueiros. Blogueiro vai lá, agora jogar no seu colo. Vamos no parquinho, reunião de condomínio. Reunião de condomínio. Tem um blogueiro, blogueira, não vou definir. Mas está descendo sarrafo em você, não? Sim, eu tenho acompanhado, blogueira. Como é que você vê isso? Como é que você lida com né? O professor, o administrador público? Como é que você está lidando com tanta visibilidade negativa? Isso. Então, nós temos alguns erros, algumas falhas, sem dúvida, né? E estou aberto a discutir cada uma delas, explicar, mas quando vem pessoas que vão com pergunta, com um posicionamento capcioso ou com a verdade pronta, não dá, tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. O que eu tenho dito? O Zé Jorge mora em Nova Odessa desde 87, quer saber a referência histórica do Zé Jorge? Escola Salim Abel, 10 anos, o último trabalho dele. Converse com os 500 alunos que passaram ao longo do tempo, com os profissionais e conhece quem é Zé Jorge. Quem não conhece, vai lá. E a referência em Lopes. Olha a história do Zé Jorge. Então eu vou dizer isso para o blogueiro, pela blogueira, quem são eles, onde trabalham, sobrevivem do quê, para as pessoas checarem. Sim, mas não é para acreditar no Zé Jorge ou no A no B. Veja a referência, o assunto que seja lá quem levantou, vai checar na fonte, bebe água, escuta todos. Mas vai chegar. Por isso que temos 2 ouvidos, né? Vamos ouvir os 2 lados. Mas então vamos aproveitar para dar a versão de quem executa, não de quem dá palpite. Com todo respeito. Sim, a gente respeita. Engenheiro de obra feita é fácil. Sim. Mas vamos lá. Merenda escolar. Blogueira vem e pá! Caminhão com mercadoria sem nota. O que é isso, na verdade, Zé? Isso é fato. O caminhão chegou e não tinha nota. E aí? Junto com o caminhão. O erro não é da secretaria. Não pode acontecer isso, né? Da empresa e sair uma carga. Vai ter uma história. Me permita aí um minuto e meio? Fica à vontade. Na indefinição de retorno das aulas, Felipe, nós fizemos uma aquisição de carnes em fevereiro. Volta março, volta abril, volta quando, prorroga os 60 dias, prorroga 30. Isso, então, para precaver, nós temos uma câmara fria que funciona a 22 graus, tem uma nutricionista, tem mestre na área, ela tem formação de vigilância sanitária, então ela é extremamente competente e respeitada na região. E a merenda está sob responsabilidade dela. E vinculada à Secretaria de Educação. Né? Então, a gente sempre conversa para tomar as decisões, vamos fazer uma aquisição de uma quantidade de carne para qualquer momento que retornar, nós temos aí o suficiente. E aí as aulas voltou dia 16 de agosto. E aquela carne congelada, que sempre é congelada de praxe, mas que não fica meses armazenada. Mas na temperatura recomendada, com as embalagens ok, retomamos as aulas e nós mandamos as carnes para as escolas. Né? E são 25 escolas lá, Felipe. E em 3 escolas, as merendeiras, olha, essa carne está com a coloração e um cheiro diferente. Ligou para mim e falou assim, ó, secretário, tem 3 reclamações para eu aferir. Eu falei, Juliana, vá nas escolas, checa, se não tiver qualquer sinal, vamos recolher, não vai servir. Até aí tudo bem, mas vem o blogueiro e diz assim, mas trocaram por ovo em pó, é verdade isso? Sim, o ovo em pó já está em Nova Odessa há anos. Então... Mas deixa eu voltar um pouquinho na carne ainda aí. Nós temos 25 escolas. Você conversar com as merendeiras das 25 escolas, se você quiser a informação correta. Né?
ela estava mais ou menos com o cheiro de uma carne seca, um cheiro mais forte. E nós comemos com os olhos, de criança, muito mais. Né? Então, na dúvida, recolhemos a carne poderia ser consumida. Nossa própria casa de nutricionista deu o seguinte exemplo. Se eu compro carne no açougue, no mercado, e fica alguns dias, não vai estar com a mesma coloração de uma carne fresca. Não. Né? Então, prudência, recolhemos. Porém, o processo de licitação deu deserto, fracassou. E nós não tínhamos carne para servir. E aí, qual foi? O que eu faço? Um contrato emergencial ou eu peço doação? Doou o respirador para o hospital, televisão, é comum. Os empresários precisou. Ajuda a eu até falo, se eu precisar de 6 meses de carne, muita gente vai doar. E tem gente que não quer nem aparecer que doou, quer doar porque acredita na causa, enfim. Mas enfim, aí eu consegui a doação, porém, chegou sem a nota. E aí me ligou para mim, olha, eu estava em Brasília quando aconteceu isso. E aí, chegou aqui a carne sem nota, o que eu faço? Mandou um e-mail para mim. Falei assim, olha, o caminhão está... Cumpre o protocolo da descarga, está ok? Embalagem, com tudo que manda, com tudo que recomenda. E vai vir por e-mail. Às vezes vem por e-mail, mas deveria estar junto com o caminhão. Tá tudo ok? Tá, então recebe. Aí, em seguida era para vir a nota. E acabou não vindo. E no outro dia, veio o restante da doação. Também sem nota. E aí já estava lá de prontidão esperando 3 vereadores. Né? Isso chegou por volta das 14, 15 horas, não tem esse horário exato. E aí fizeram todo aquele show, ao invés de perguntar, de ligar para o frigorífico, de ligar para quem quisesse. Mas o Ministério Público aceitou alguma reclamação? Aí, o que eles fizeram? Fizeram um boletim de ocorrência e tal, dizendo que a carne era roubada, aí criou um cenário assim, bem parecido com os blogueiros aí. Zé, e apareceu a nota? 2 horas depois, a nota aqui no envelope. As notas fiscais. A gente pode dar uma... Pode, até deve. Para a secretaria... É para isso. Tem o parecer das carnes anteriores, aí tá tudo aí. As notas fiscais das 2 doações. Eu vou pedir para a produção dar um... O que o delegado fez? Aqui. Chamaram a polícia, o delegado cumpriu o papel dele. O delegado não sabe da história. Me orienta, por favor. Isso. O delegado não sabe da história, Felipe. Cumpriu o papel dele. Acusado sem saber da história também. Mas ele deixou apreendido na câmara fria da própria merenda. Então, não, vou checar e tal. Chamou a vigilância sanitária, chamou a perícia técnica, olhou, certificou que a carne, toda a procedência, tudo dentro da legislação. A nossa nutricionista ela é excepcional. Né? E aí, com isso, quer dizer, está à disposição na secretaria, acredito. Sim, tem o protocolo tudo lá para todos terem acesso. Eu não esperava receber essa prova aqui, foi muito bom. Aí eu fui depor para o delegado, isso, contei toda a história. Eu sou professor de carreira, enfim, tem um nome, tem um projeto para implementar na educação de Nova Odessa. Tanto é que o delegado, tem o documento do delegado aqui, ele liberando a carne para mandar para as escolas. Vamos para o próximo. Né? O secretário e o professor está totalmente articulado, me parece. São os fatos, né? Não tem carne estragada, essa carne que estava armazenada vai ser doada para o zoológico, para os animais de Nova Odessa. Ainda vai ter utilidade. Lógico! Então é só perguntar para quem tem o conhecimento das informações, as respostas disponíveis. Dos 9 vereadores, os outros ligaram para mim. Secretário, está acontecendo? Te conheço, o que é isso? Vem cá, vamos conversar. Causou estranheza. Lógico, porque não é comum, nunca chegou sem nota. Então, de fato, é constrangedor. E tratou os funcionários da merenda, que tem anos de trabalho digno, pessoa simples, braçal, servente. Uma espécie de... enquadrando assim, como se fosse juiz já. Então, é desagradável. Tem que fiscalizar, é prerrogativa dos vereadores, mas tem um caminho, um jeito de você fiscalizar. Mas eu quero falar dos meus botões, eu vou falar dos meus amigos, colegas jornalistas, twitteiros, blogueiros, Facebook, o que tiver e o que inventar, tiktoker. Sim. Então uma coisa, e essa história de bater, e onde eu chego, deixa eu ver aqui.
Está correndo nos meios, ainda sob panos, uma teoria que diz que o fato de um irmão seu trabalhar na prefeitura de Nova Odessa seria nepotismo. Como é que você vê essa história? Olha... vereador, o irmão vereador, é vereador. Minha família... O pessoal está falando assim, é o famoso toma lá da cá, executivo atrai aqui, o legislativo acolá. Sim, esse é o meu irmão que a gente se conversa todo dia há muitos anos. Nós somos em 9. Vixe, tem conversa, hein? E churrasco tem com esse preço da carne? Falar em churrasco, essa questão da carne é complicado, hein? Mas a família é extraordinária. Eu já ia me convidar, falei, não dá para ter um 10º irmão, não? Esse irmão aí, eu chamei ele para vir ser servidor concursado também. Eu estava na rede municipal e ele ainda não. Falei, presta concurso, vamos lá, cidadezinha bacana. Eu tive filho pequeno, né? Então vou morar em Nova Odessa para cuidar dos filhos. E aí ele veio ser servidor público também concursado, diretor de escola como eu. Em 2008, nós ingressamos como candidato na política e a partir daí ele venceu o 3º mandato, não é? A gente ajudou numa composição entre os partidos e vencemos o processo, o pleito eleitoral. E o prefeito Leitinho me convidou para ser secretário de Educação e é uma honra e um sonho a ser realizado. E tem meu irmão que é vereador, né? Então quem respira a cidade e conhece a história... É uma situação. Quem ouve de fora, irmão, secretário, pode ter essa conotação. Monta o quebra-cabeça como quer. Sim. E o nome do irmão? Qual é? Qual é esse irmão? Professor Antônio. Irmão, também professor, também vereador. Isso. Antônio. Aquele abraço me convida para a confraternização dos 9. Sim, vamos lá. Olha o jeitinho de filar uma carninha. E ele é muito sarrista. Ele botou lá as fotos dos irmãos e colocou ele. Esse aqui é o mais bonito da família. Ixi, aí um Facebookino escreveu embaixo. Se esse é o mais bonito, não quero ver o mais feio. Então, essa narrativa aí do nepotismo, Felipe, já tem provocações, já tem insinuações, mas a gente vai fazer a defesa do momento oportuno, das justificativas, tem casos em várias cidades semelhantes, filho, irmão, esposa, enfim. No momento oportuno a gente manifesta. E se a justiça entender o contrário, a gente... respeita as autoridades, refaz sem nenhum problema. Eu acho. Mas até então, a vida que segue, um projeto de inovação, ressignificação e valorização da educação dos profissionais está em curso. E nós vamos trabalhar muito, porque eu acredito na rede municipal, não tem as condições e a valorização que merecem, mas nós somos entre os 5 melhores de ideia da região metropolitana de Campinas. A valorização não chegou, mas o resultado já está ao longo do tempo. Então, fruto de um trabalho de décadas, digamos assim. Então, o time merece. E depender de mim, o prefeito sabe que nós vamos construir aí muitas pontes para valorizar o professor e o servidor público em geral. Zé, e o nome do irmão, vereador, professor, qual é? O nome, Antônio Alves Teixeira. E partido? Hoje está no PSD. Está bem acomodado no PSD? Está bem no PSD. É o único vereador do PSD. O prefeito Leitinho foi para o PSD junto com ele. Os dois eram vereadores na Câmara e fez uma oposição importante ao outro governo. E tanto é que foi um sucesso. Tinha o ex-prefeito, o que era prefeito, 2 ex-prefeitos do time, junto com o outro time. E 2 vereadores, apresentou um projeto, apresentou a solução e a sociedade deu voto de confiança. Agora, nosso desafio é superar os blogueiros, as blogueiras, mas quando você vai para dentro da escola e conversa com as famílias, está muito diferente esse quadro. Mas você agora me levantou uma bola legal. Afinal de contas, blogueiro, blogueira, tiktoker, tudo isso toda a mídia, está ajudando ou atrapalhando o município de Nova Odessa? Olha, a desinformação, ela é terrível, né? O leite em pó, que eu não respondi bem ainda. Por que não falou sobre o leite em pó quando começou? E o que é o leite em pó? Que tipo de proteína que é? Então, blogueira falar de leite em pó? Será que foi consultar algum especialista para ter o mínimo de embasamento? E por quantos dias que foi servido e como que foi servido? Como que as merendeiras profissionais foram orientadas pela técnica? Então, visitou a escola, experimentou a comida, pergunta para a sociedade, para os alunos e para as famílias. Quantos dias foi servido? Então, é muita conversa.
Então, a credibilidade, ela não se sustenta quando a coerência com o que fala com os fatos não acontece. Então, as mães quiseram ter informação, foram me procurar. Várias. Ou procurou a escola para entender, ou perguntou para os seus próprios filhos que estavam comendo. Então, isso desmorona, porque não sustenta. Agora, para lá cá, você sabe que aqui em Americana, o chefe de gabinete é filho do prefeito, né? O prefeito Chico Sardelli e o filho é Franco Sardelli. Será que isso é nepotismo ou não? Aqui está suspeito. Estou colocando você na região metropolitana de Campinas. Sim. Nós temos já algumas manifestações do STF, é controverso, acho que precisa disso ser elucidado e posicionado. A minha posição é, o que for determinado por isso legal, obedece. Obedeço, eu tenho a disciplina, eu tenho a coerência, né? O que não dá é para um segmento ter, outro não. Está sendo produtivo? Qual que é a regra? Tem que balizar. O jogo democrático, que ele é? Os divergentes, as diferenças, sentar na mesma mesa e trocar ideias e vencer pelas ideias, e não pela força. Ou não pela negação. Agora você me levantou outra bola gostosa. Você é secretário executivo, tem um irmão que é legislativo, professor, numa área da educação que sempre foi deficiente, desde que eu me entendo como gente, estou com 57 anos de idade, viu? Haja não parece, não que fosse 26. É pezinho de frango que eu como. Mas vamos fazer outro trocadilho aqui. Diz uma coisa para mim. Então, para Nova Odessa, o leitinho não está tão caro assim. Não. Está fazendo coisa certa? O leitinho, diz a lenda, já tinha um chopp comprado. E aí apareceu um cidadão e gravou um áudio. Ô, Zé Jorge, agora entrou leite no chopp. Então, o leite aí é muito mais barato e muito mais eficaz, muito mais gente da gente, do povão, que está aí com 9 meses de governo, montou uma seleção e está fazendo jogar esse time em campo, e vamos confrontar 9 meses com 9 meses, 4 anos com 4 anos. Então, eu sempre costumo dizer, Felipe, que a eleição municipal é um acerto de conta. Então, tiveram 8 anos. O São Martinho e o Simão Welch, da época do Tebaldi, respeitadíssimo. Por que ficaram da década de 70 até ontem? Porque apresentou um projeto. Agora o grupo lá ficou 8 anos e a população entendeu que estava bom, vamos experimentar algo diferente. E daqui 4 anos é o acerto de contas. Monta a proposta, monta um time e vamos pro jogo. Agora, você ficar só na desconstrução, sem conteúdo, cada vez mais o povo é inteligente, as mídias sociais, do mesmo forma que você destrói, você facilita a comunicação boa também. A nossa comunicação lá precisa de estar eficaz, porque a desconstrução da informação faz parte das fake news aí, do pós-verdade. E a comunicação em Nova Odessa? Tá boa? Tá conseguindo? Você que é professor, né? Então, aquele poder de convencimento, de condução no bom sentido, de orientação. Comunicação em Nova Odessa, tá legalzinha? Tá ajustada? Não, já falei com o prefeito, com todo respeito ao nosso diretor de comunicação lá, ele tem um time muito frágil e a expertise do time não tem a comunicação moderna que exige. Nós temos uma comunicação digital, que acho que 80% está conectado. E vem aí o 5G. Sim, e aí, com os blogueiras, sem conteúdo, você pega uma situação, tira fora de contexto e constrói a narrativa. E cria, então, pera lá. Então, daqui uns dias eu vou comprar as lojas digitais e vai falar assim que é caro. Lógico, que o que é bom é barato. Por que o filho do pobre, do servidor público, não pode ter uma lousa top de última geração? É caro mesmo, mas vai ser caro. O dinheiro é de quem? É do povo, vai devolver para ele com o que tem de melhor. Eu conversei com o TI da prefeitura, para fazer um termo de referência lá de computador e tablet. Mas de qual que eu coloco? Do baratinho? Vai colocar lá Xerox colorido ou preto e branco? Tendo o orçamento, vai fazer do melhor. Voltar para o tempo do mimeógrafo, lembra? Você deve ter passado por isso. Sem dúvida. Impressora dá melhor. Cabe no orçamento? Toca isso aí. Por quê? Porque tem que fazer médio. Médio vem do quê? De medíocre. Para com isso. Eu sou filho de uma educação até o ensino médio pública. Tive que pagar a privada.
porque o gargalo da pública sabe como que é, e eu defendo a pública para quem está pagando, que é a grande massa, não para uma pequena elite que já tem aí tudo isso de uma facilidade maior. Então, acho que a gente tem que entregar aquilo que é do povo. E tem que ter transparência, fiscalização, não tem nenhum problema de fiscalização. Mas a gente percebe o que é fiscalização e o que é espetacularização dos fatos. Bem, eu, por satisfação e por obrigação, lhe convido para outras vezes. Agradeço sua presença. Palavra final para os seus colegas professores. Obrigado a oportunidade. E aos colegas professores, né? E para os blogueiros, eu falei deles, não vou deixar de escapar. Os blogueiros, né? Engasguei. O Zé Jorge, eu posso falar pelo Zé Jorge, aí eles vão ter analogia. O Zé Jorge é professor de carreira, é secretário de educação, mora no Clavim e vai fazer o que for necessário para a educação ser respeitada. Com fatos, com transparência, sem nenhum tipo de problema. E quiser informação correta, vai na fonte. Agora, se quiser desinformação ou cometer alguma ilegalidade, vai responder, simples assim. Ainda bem que tem as redes sociais, a imprensa livre, quanto mais melhor, mas as pessoas vão fazer aí, ser responsável pelo que fala, pelo que faz. A vida de cada um, o testemunho de cada um por si só fala, né? Os professores, que são os meus parceiros, são os meus heróis, são mesmo quem diverge de pensamento, de proposta, de ideias, e sabe que não tem as condições que eles merecem, mas sabe que está sinalizando. E aproveitar, hoje é dia do secretário de escola, parabenizar todos os secretários, que às vezes é o cartão de visita da escola, liga lá na escola, quem atende? O secretário, que tem um salário sofrível, que tem uma responsabilidade do pagamento de todos os servidores da escola, e toda a documentação que é extremamente importante. E o atendimento dele lá reflete no secretário. Então, parabéns ao secretário, aos professores, continuem fazendo o que vocês sempre fizeram, independente de quem é o secretário, quem é o seu prefeito, pela sua profissão, pelo seu juramento, pelo seu aluno, pela comunidade. E cobre o secretário, não é porque é amigo, é colega, conhece, que vai passar pano quente. Tinha um programa de governo, de campanha, virou um plano de governo, que é um programa de governo, tem que executar, tem que entregar. Muitas coisas estão atrasadas, mas vamos ter biblioteca na casa dos alunos, vão receber 8 livros em breve, um projeto extraordinário, e num país que não se lê, o dinheiro deles vai voltar em livro. Louça digital para eles, vamos comprar tablet nos próximos anos para todos os alunos, computador para os professores. Por quê? O professor ganha 3 mil, o computador custa 4, como que ele vai comprar? Também. Hoje ele faz o quê? As ferramentas que eu tenho que mandar ele trabalhar online, ferramenta dele. Então o patrão dá o serviço, não dá a ferramenta. Manda o pedreiro construir a casa sem a colher lá e sem as ferramentas, como que faz? E o professor tem que fazer. A internet dele, o computador dele. E eu ouvi bobagem. O celular dele. O celular dele. E eu ouvi de famílias que o professor não trabalha. Ele não tem dia de trabalho, é sábado, domingo, manhã, tarde e noite que tem que atender o aluno. E não deu microfone livre para um professor e para um político. Então nós vamos encerrando. Obrigado aí. Dizendo para vocês o seguinte, Ademã, caros blogueiros e blogueiras, de leve nós chegamos lá. Um abraço para todos, até o próximo programa. Obrigado, fique com Deus aí. Obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos.